Bauru registrou a queda de 30 posições num ranking de desenvolvimento de municípios. Quem trouxe esses dados à tribuna foi o vereador Coronel Meira. São dados preocupantes e que se referem diretamente aos governos Gazeta e Rodrigo Agostinho. Exatamente, eu recebi esse estudo após uma leitura de um artigo na cidade de Santos, que o prefeito, ao contrário nosso aqui, ele comemora o ranqueamento da cidade de Santos, em que melhorou muito nesses indicadores. Esse relatório ele foi elaborado por uma empresa de consultoria chamada Macroplan. Essa empresa de consultoria, ela presta serviço para vários órgãos do governo federal, vários órgãos do governo estadual. Então é uma empresa que tem uma certa respeitabilidade no mercado. Muito bem. Ela elaborou um relatório que denominou-se Desafios da Gestão Municipal 2020, o DGM 2020. E aí, nesse relatório, nós temos os 100 municípios, né, que tem população acima de 273 mil habitantes e que representam, na verdade, mais da metade da riqueza do país, daquilo que se produz no país, do PIB do país. Então, em razão desse ranking, em razão desse estudo, fui ler o estudo para verificar em que situação, em que posição que estava Bauru. E Bauru caiu da 14ª posição para a 44ª posição. E o que eles levam em consideração? Primeiro eles levam o período. O período é na última década e os últimos 2 anos de governo. Então é 2008 a 2017, 2018. Esse é o período que eles avaliaram na cidade de Bauru. E levam em consideração 4 itens: educação, saúde, saneamento e segurança. Então, nesses 4 itens aqui, embora eu não tenha o estudo específico de Bauru, mas você tem um relatório generalizado, mas com bastante profundidade no que diz respeito a como que eles chegaram a esses indicadores, o que mostra que Bauru, em todos eles, dá a entender que em todos esses indicadores, Bauru não teve sucesso. Falando especificamente sobre segurança, eu não concordo, porque na segurança, ao contrário, Bauru teve, na verdade, um ganho nesses últimos 10 anos, por isso eu tenho acompanhado. Então, o indicador de segurança eu acompanho. Se Bauru teve um ganho na segurança, ele perdeu nos outros índices, então, que é saúde, que perdeu em educação e perdeu também em saneamento básico. Saneamento básico, por exemplo, diz respeito ao tratamento de esgoto, coisa que nós não temos, que já poderíamos ter. No que diz respeito à perda de água, nós temos 47% da água que nós produzimos hoje, que são tratadas, nós perdemos essa água por vários motivos. Nós temos aí um relatório do DAE nesse sentido. No que diz respeito à educação, é avaliado, por exemplo, o número de creches. Quantas vagas eu tenho? Eu tenho vaga suficiente para atender a demanda local? Não temos, nós sabemos isso. Temos um déficit do número de vagas. A educação básica, o ensino fundamental, qual é o ranking de Bauru pelos dados do IDEB? Tudo isso é levado em consideração. No tocante à saúde, o que diz respeito à taxa de mortalidade infantil, o número de gestantes que são acompanhados por meio de pré-natal, na educação, a população carente. Então você pega esse grupo de informações e chega à seguinte conclusão: que se o município não tiver uma boa gestão pública, principalmente na educação e principalmente na saúde, você não vai ter uma qualidade de vida boa no município. E você não tendo uma boa qualidade de vida no município, você também não tem um resultado esperado na economia, você não tem um resultado positivo esperado nessas outras áreas. Então, isso compromete até mesmo a segurança, quando você não tem uma boa qualidade de vida. Então, isso significa que nessa última década, na liderança de governos Rodrigo Agostinho e Clodoaldo Armando Gazeta, eles não fizeram o papel de casa. Diferente de Rio Preto, que muitas vezes muitas pessoas criticam, a gente fala, está comparando Rio Preto. Eu tenho que comparar Rio Preto, que é uma cidade próxima, é uma cidade que tem uma população semelhante à nossa, e lá ele saiu de 13º lugar e foi para 2º lugar. Então isso significa que lá a lição de casa foi bem feita, que lá pensou em gestão pública, que lá pensou em política uma macropolítica, e não pensando em miquinha, em coisinha picuinha que você pensa aqui, que é, por exemplo, eu preciso consertar o buraco, eu estou com um problema daqui, são ações judiciais, floresta urbana, são desmandos, são um monte de irregularidades praticadas nesses últimos anos, que agora nós estamos sentindo isso na pele, pagando dívidas milionárias,
agora nós temos o escândalo da Coab, tivemos a condenação de Bauru na floresta urbana, um precatório gigantesco que está irregular, que agora possivelmente vamos recuperar esse dinheiro, possivelmente vamos recuperar esse ganho de causa, ou seja, não é 34 milhões, na verdade devemos aí pouco mais de 8 milhões de reais, já pagamos esse valor. Então significa que nós não tivemos um prefeito ou prefeitos que se preocuparam em gestão, ou seja, recurso público, ao meu ver, quando você tem receita e você tem despesa, você tem que tomar cuidado com cada centavo que você gasta. Porque se você não tomar cuidado com cada centavo que você gasta, o dinheiro sai pelo ralo. E dinheiro saindo pelo ralo aumenta a desigualdade social. O que nós temos que buscar incessantemente é trazer igualdade social. Nós temos que dar a mesma oportunidade para quem ganha até um salário mínimo, para aquela pessoa que é o milionário da cidade. O milionário da cidade não precisa de saúde pública, o milionário da cidade não precisa de educação pública, o milionário da cidade ele não precisa dessas ferramentas. Quem precisa dessas ferramentas é a população mais carente. E quando eu dou oportunidade e ofereço uma boa educação, uma boa saúde para essas pessoas, eu diminuo a desigualdade. Esse é o grande desafio. Eu percebo que isso é uma coisa que não se preocupam. Na verdade, a preocupação hoje é se eu vou para o partido A ou B, se eu vou me permanecer no cargo ou não, se esse meu trabalho aqui vai poder refletir numa boa... eu posso ser eleito deputado no futuro ou não. Não se pensa na cidade, se pensa no próprio umbigo. É isso que eu critico, é isso que foi a minha crítica, a minha fala hoje na tribuna da Câmara. Inclusive, o senhor destacou na tribuna uma questão que é muito discutida aqui na Câmara desde o ano passado, que é essa questão dos precatórios, heranças políticas que foram deixadas também do ponto de vista orçamentário para o município nos 2 últimos governos. Já ficou claro, nós fizemos uma ceia aqui. O precatório ficou claro que houve um erro gritante no jurídico, no que diz respeito à defesa do município, não só no jurídico, também no técnico. Ou seja, o técnico que deveria contestar o laudo, ele simplesmente fez o seguinte: nada a opor ao laudo apresentado. Essa foi a discussão dele. Então, a partir do momento que você tem um técnico que tem que defender o interesse do município e que não contesta um laudo abusivo e absurdo e arbitrário, o que você pode esperar? E aí você tem uma defesa no campo jurídico, que não foi uma defesa a contento, tanto é que nós perdemos em primeira instância e perdemos em segunda instância. E agora, por meio de 2 ações populares, de 2 advogados que voluntariamente se propuseram a apresentarem a ação, nós tivemos sucesso e vamos ter sucesso, porque o valor da condenação ele está muito além daquilo que vale efetivamente a área. Ou seja, e se não fosse feito isso, nós íamos pagar os 34 milhões? Poxa vida, se a área vale 6 ou 7 milhões, eu estou pagando 34, eu estou gastando 27 milhões. O gozado sabe o que é? Quando você fala em orçamento público, você fala em dinheiro, que você tem uma receita aqui de 1,5 bilhão, quando você fala em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, parece que não é dinheiro. É muito dinheiro. 1 milhão a gente faz a diferença em muitas coisas. Imagine 27 milhões, que seria o valor extra pago por uma terra que hoje, na verdade, você vai preservá-la, você vai de fato transformá-la numa floresta urbana, mas não pagar 34 milhões contra 7 do que realmente ela vale. Obrigada, vereador Coronel Meira, falando conosco sobre a gravidade da situação dos precatórios do município. Para a TV e Rádio Câmara Bauru.